Olá, olá, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui muito feliz hoje de estar finalizando dentro desse projeto Enneagrama na Pele para falar da tríade dos emocionais, fechando com o centro das emoções, com o tipo 3. Então, já falamos com o tipo 2, com o tipo 4 e hoje, dentro dessa tríade, o centro das emoções, que é o tipo 3. Já trouxe aqui algumas informações prévias, resumidas sobre o padrão, e hoje eu estou muito feliz de ter uma convidada que aceitou de primeira mão esse convite para falar um pouco sobre como é viver na pele do tipo 3. Como é, olha só, mais um 3 chegando. Como é a gente se reconhecer, como lidar com os desafios da dor da nossa personalidade e nada mais, nada menos com essa propriedade, né, de estar todo dia desse lugar. Então eu já vou aproveitar para convidá-la. É muito mais propriedade para falar desse lugar, que nada mais é também um pouco familiar para mim, que eu tenho um bracinho ali. Vamos ver se ela. Ai, chegou. Vamos ver se vai a nossa conexão. Tá a câmera invertida. Agora sim, boa Olha, noite, sim. querida. Boa noite, tudo bom? Eu tô bem, e Tudo bom, você? Mari? Tudo ótimo, tudo bem. Primeiramente, Obrigada pelo convite. eu que agradeço e iniciar justamente por aí. Ia te agradecer pela oportunidade de estar aí dispondo um pouco do teu tempo para vir aqui compartilhar com essa ferramenta que, pelo jeito, é um caminho prazeroso para nós duas, né? Porque virou um ambiente de trabalho, tudo isso, mas por trazer esse lugar que eu falo que é muito rico, que é como é que eu posso compartilhar o meu ponto de vista de viver desse lugar, né? Quando eu pensei nesse projeto Enneagrama na Pele, foi justamente por isso. Eu, enquanto dentro do meu padrão, posso estudar e aprender com os outros padrões, mas como a ideia aqui é disseminar um pouco disso, né, para as pessoas conhecerem inicialmente, como funciona um pouquinho, né, uma pinceladinha de cada padrão, como que a gente pode trazer mais verdade dentro disso, né? Falando de verdade com tipo 3 aqui. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, Ná. E queria que você pudesse falar um pouquinho de você, se apresentar, quem é a Ná, como foi esse encontro com o Enneagrama, o que que isso te trouxe. Então, fique à vontade. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder falar sobre o Enneagrama, a gente poder falar um pouco a nossa história com o Enneagrama e dessa forma motivar as pessoas a buscar esse autoconhecimento, né, tão transformador, que impacta tanto as nossas vidas, a ponto de a gente escolher trabalhar com isso, né, Mariana? Então, ao me apresentar, né, é interessante porque, como três, eu tenho um trabalho interior de procurar me desidentificar dessa coisa de eu sou o que eu faço, né? Que é muito forte para as pessoas do perfil 3, não só para o 3, eu acho que para todas as pessoas de maneira geral, a gente já começa se apresentando, dizendo o que, é que a gente faz, né? Em termos de trabalho, né, qual é, que é a posição que a gente ocupa na sociedade, né, o valor que a gente desempenha dentro da sociedade. Cada vez mais eu procuro me dissociar um pouco disso, porque é muito forte isso, especialmente no 3, autopreservação, a importância do trabalho, a importância da profissão, né? Eu já fiz muitas coisas e eu estava pensando aqui que dentre essas várias coisas que eu já desempenhei na minha vida, tem um denominador comum em todas elas. Eu sempre ensinei, tá? Eu sempre fui professora. Então, durante muito tempo eu dei aula de inglês, né, uns 15 anos, depois eu fui empreender, eu me tornei a empresária da beleza, como a gente falava, fui trabalhar com cosméticos, né, virei diretora de uma empresa multinacional de cosméticos, onde foi o meu 3 cresceu e criou asas, Literalmente, asas né? e voou, né? Criou asas e voou, né? O céu era o limite, né? Então, depois disso eu comecei a trabalhar com o Enneagrama e o que une todas essas coisas tem a ver com ensinar. Eu sempre gostei muito de passar para as pessoas aquilo que eu aprendia. Tem uma frase da Cora Coralina que é assim, feliz daquele que transfere o que aprende e transfere o que sabe e aprende o que ensina. É algo assim que ela fala, né? Isso. Isso resume muito assim o meu jeito de ser. Então, tudo que eu gosto, que eu acho importante, que impacta a minha vida, eu gosto de levar para as outras pessoas. E tem sido assim agora com o Enneagrama, como não podia ser diferente, né?
Você Sim. perguntou como é que foi a minha descoberta no Enneagrama, como é que foi que isso É, aconteceu? eu gosto de trazer essa curiosidade, porque assim, eu vou falar eu como um tipo 2, um emocional, né? Eu já fazia análise, né? Já tinha um acompanhamento terapêutico. Quando surgiu essa oportunidade do contato com o Enneagrama, para mim foi um divisor de águas, né? Porque assim, eu comecei a dar nome para o que eu sentia. Então foi muito marcante, porque eu sentia, e sentia, e sentia e não sabia organizar aquilo. Então, na minha vida, eu falei assim: meu Deus, tem nome, tem outras pessoas que são assim. Então, foi um negócio que foi encaixando, foi me trazendo um senso de realidade muito bom, né? Então, eu sempre pergunto isso para as pessoas: será que foi tão marcante assim para alguém? E uma convidada do tipo 2 ela falou assim: não, meu primeiro contato com o Enneagrama foi pelo arquétipo. Ah, o 2 é assim, ponto, pronto, ponto. Ainda massageou meu ego, que é pior, né? A gente não viu um trabalho de desenvolvimento. Então, eu gosto de entender como cada um teve esse contato, aonde pegou, se levou para o processo já direto ou não, foi aos poucos. Mais ou menos isso. Sim, entendi. Então, para mim foi assim, eu até tinha ouvido falar de Enneagrama algumas vezes, me chamou a atenção, despertou uma curiosidade, mas eu não tinha tempo para parar para ir ver o que se tratava. Eu não era uma pessoa que estava buscando muito autoconhecimento, né? O 3 está sempre muito ocupado, ele está buscando as suas metas, né, as suas conquistas, chegar em determinados lugares que ele estipulou que ele quer chegar. E a gente está sempre querendo se identificar com a postura do vencedor, então a gente não pode se dar muito tempo de parar, né? E o que aconteceu comigo? O Enneagrama chegou na minha vida num momento bem especial, que eu até ressignifiquei esse momento depois de todo esse tempo estudando o Enneagrama, mas veio num momento em que eu estava passando uma fase muito difícil no meu trabalho. Eu não estava conseguindo ter os resultados que eu gostaria. Então, era muita energia colocada ali, muito planejamento, né? E você faz, e você tenta fazer diferente, e você vai por um lado, e as coisas não estavam acontecendo como eu gostaria. E o 3 a gente se alimenta do sucesso. Então, enquanto o sucesso está vindo, não tem importância o quanto que você tenha que trabalhar. Você trabalha 7 dias na semana. Se você está conseguindo atingir os seus objetivos, bora, você segue. Você não cansa, isso não te para. É reenergizante você atingir as suas metas. Mas quando você não consegue os resultados, é muito frustrante. Então, chegou um momento em que eu tive um burnout mesmo. É o que a gente chama de burnout hoje em dia, né? O famoso colapso, assim. E depois eu fui saber que muitos 3, especialmente os tipos 3 autopreservação, eles só procuram o Enneagrama, né? Muitos deles só procuram o Enneagrama num caso como esse, quando a gente cai o disjuntor, sabe? O Extrapolou, corpo né? para. É como se o teu corpo e a tua consciência se recusasse a continuar fazendo aquilo que você está mandando o teu corpo fazer, né? Assim, como se desconectasse mesmo. Você não consegue mais fazer as coisas. Baixa a tua energia, né? Você fica um tanto perdido, desfocado. É uma situação assim que a gente fica bem fora de si. Inclusive, o Enneagrama explica também esse movimento, né? A gente vai estudar no Enneagrama um movimento de estresse, né? E depois o Enneagrama também me explicou o que aconteceu comigo naquela fase. E aquilo era tão estranho que eu tive que procurar saber o que estava acontecendo, porque eu simplesmente não era mais eu mesma, eu não conseguia mais fazer. E o não poder fazer me deixava num lugar muito desconfortável, né? O que sou eu se eu não estou fazendo o que eu acho que eu devo estar fazendo, se eu não estou sendo produtiva, né? Então eu tive um medo muito grande de não conseguir mais ser produtiva e aí eu fui atrás. Aí eu fui procurar saber o que era e rapidamente o Enneagrama foi a primeira coisa que caiu na minha tela do meu computador, assim, quase como um Um presságio, não sei, presente. um presente, caiu, eu comecei a ler as personalidades num site, meio que um site qualquer, lia, bati o olho no tipo 9, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pronto, aqui, sou eu, essa sou eu, sabe? A Uhum. hora que eu olhei aquilo, que aquilo me descrevia de uma forma rápida, mas muito assertiva, a minha primeira sensação foi de vergonha. Sabe? Eu acho que a primeira sensação que eu tive, a emoção que veio, assim, eu cheguei a ficar vermelha na hora. Eu sei, se eu tivesse tirado uma foto, eu tava com o rosto vermelho, assim. Como é que pode, né, esse site, essa pessoa saber mais sobre mim, sobre o que me move do que eu mesma?
Então, essa busca pelo sucesso, ela realmente sempre foi o carro-chefe da minha vida, assim. Sempre foi o que me motivou. Em tudo que eu fazia, eu precisava fazer muito bem feito, né? Eu precisava mostrar para o mundo e para mim mesma que eu era boa em tudo que eu me dispusesse a fazer, predispusesse a fazer, a ponto de, se eu não fosse fazer aquilo muito bem feito, eu nem começava, né? Então, isso eu já descartava de cara, isso não é para mim, não vou conseguir me destacar aqui, então... E então esse foi meu primeiro contato, né? Aí eu procurei algumas escolas, né? No primeiro instituto que eu fui buscar, eu não gostei muito da estratégia deles trazerem o conteúdo, eu achei que ficou um tanto superficial. E então eu poderia até ter me desmotivado um pouco, mas não, eu realmente acreditei que essa era a ferramenta certa e que eu precisava ir um pouquinho mais além. Eu fui para São Paulo, eu busquei retiros, eu busquei as grandes referências, né? Eu fui atrás dos grandes nomes das pessoas, né, que tinham, enfim, que a gente sabia como referências assim de respeito mesmo e de credibilidade, e fui estudar com essas pessoas, viajei, investi muito nisso. E desde então não parei mais, né? A ponto de isso me levar a uma mudança muito radical na minha vida, né? Mudar, inclusive, o meu trabalho, que é uma coisa fundamental, Muito continua sendo uma forte, coisa né? importante. Eu precisei fazer toda essa reestruturação, reinventar mesmo minha atitude perante ao trabalho, o que o trabalho significa na minha vida e mudar toda a vida mesmo, mudar os valores, reorganizar, conseguir fazer a vida rodar, porque a roda da vida do tipo 3, ela não roda, né? Faltam muitos pedaços. Quando a gente coloca, eu costumo dizer, quando a gente coloca, e o 13 é essa pessoa que coloca 110%, 120% dele para conseguir um objetivo, se você está botando mais de 100% em alguma coisa, é porque está saindo um pouco de outro lugar, porque não tem de onde tirar, algum lugar vai faltar, em algum lugar vai faltar. Então, né, eu sou um pouco contra hoje em dia, né, essa história de, você tem que dar 110%, 100% de você para conseguir tal coisa. Porque não? Porque se você colocar tudo ali, as outras áreas vão ficar bagunçadas. E a minha vida estava muito desestruturada, estava muito caótica, a ponto de que quando o trabalho começou a ficar complicado, eu pensava, o que sobra para mim se o meu trabalho não estiver indo bem? O trabalho é tudo, então eu não podia me dar eu não podia me dar o luxo de deixar essa área da vida ficar instável, né? E daí eu comecei a olhar e falei assim, nossa, mas a vida realmente é isso, né? Então todos esses questionamentos começaram a vir e isso me levaram a saudáveis mudanças, né? Desde então eu venho trabalhando muitas coisas e transformando radicalmente muitas coisas, aos poucos, mas constantemente, mantendo uma constância, tendo ajuda, encontrando mestres maravilhosos pelo caminho, pessoas que conseguem me apoiar e me orientar, e também ajudando outras pessoas que estão buscando conhecimento e também querem remodelar seus projetos de vida, rever os seus valores e viver de uma maneira mais plena, de uma maneira mais saudável, né? Mais simples e também com um propósito mais real. Nossa, que linda sua história, muito bacana. Quantos ganchos dá para pegar aí, assim, me chamou muita coisa, me chamou atenção, né? É, achei muito legal você trazer realmente essa conexão através da dor. Porque como o Uhum, 3 ele tem muito esse foco, né, na performance, a gente traz quando a gente olha uhum, o Enneagrama das personalidades, né? O realizador, enquanto ele está realizando, enquanto a coisa está fluindo, ele não vai sentir a dor. Então, eu trazendo a minha visão do Enneagrama como um emocional que sente, não vai conectar para um 3, né, na minha uhum, história. Mas você trazendo dentro desse ponto de vista, qual foi a dor que te levou para esse processo, né? Porque como o uhum, 3 ele também é uma pessoa que tem muita facilidade de que precisa fazer? Bora fazer? Então, a hora uhum, que ele entende que tem algo que ele pode fazer por ele, nesse uhum, caso, então eu vou para o Enneagrama, né? Encaixou essa pecinha. uhum, E foi, e trouxe muita profundidade nesse olhar. E que eu acho muito legal do Enneagrama, como você falou, das flechas, do estresse, né? É um uhum, mapa que a gente vai se entendendo de tantos lugares, né? Não só nessa forma de como eu penso, como eu sinto, mas
como eu vou reagindo, como eu vou me anulando, como eu vou reagindo. E a gente vai se recortando, se recosturando, eu acho, né? Nesses recortes que a gente espalha. Então, o Enneagrama, ele traz uma visão muito legal de se integrar. Mas muitas vezes o exemplo que eu dou é que a gente precisa de um saco de pão para começar. Porque a gente tem vergonha, né? Ainda mais no emocional, todos os emocionais vão ter essa emoção operante, né? De ter que olhar primeiro para a parte que não é a mais brilhosa, iluminada. É olhar primeiro para a dor, porque olhar para a parte boa, todo mundo gosta. Isso só vai fortalecer o nosso ego, né? Então, o quanto a gente precisa olhar para coisas que são desprazerosas. A nossa criança ferida, né? O que ficou, mensagem ficou perdida, quais foram as crenças que a gente acabou assumindo, os medos que a gente tem que nos movem ou nos paralisam diante dessa persona que a gente assumiu, né? E ao mesmo tempo já ver esse caminho de evolução através do Enneagrama de ressignificar uma área da sua vida que é a raiz para o 3, assim como para um 2 é olhar para as relações à sua volta, o 3 do trabalho é o ponto central. Então, você falar, vou mexer aqui, é algo muito forte, né? E se você pudesse descrever um pouco o tipo 3, né? Através de uma pincelada, claro, aqui é só um bate-papo, mas que essa criança passou, né? Qual que foram essas crenças, esse olhar da dor, da ferida do 3, que levou a ele algumas características como você trouxe aqui, de ser uma pessoa tão focada e tão determinada, para que depois a gente fale um pouco também assim de toda essa potência que é o 3, né? A gente em determinado momento, né, se desconecta do nosso valor de simplesmente ser um ser humano, né? Para o 3 é complicado entender que ele tem valor por ser uma pessoa. E, inclusive, o grande medo de um 3, eu acho que para qualquer um, mas um 3 autopreservação talvez seja ainda mais forte, como eu falei, a gente tem uma identidade muito forte baseada no trabalho, né, na nossa utilidade, né, para o mundo. Então, existe um medo muito grande de você ser uma pessoa inútil, sabe? De você... o maior medo de um 3 é você não ser produtivo, é você não conseguir fazer algo que seja valoroso para as pessoas, para a sociedade. Então, a gente, como você disse, a gente vai olhar o que a sociedade... Eu demorei para entender que era assim, né? Mas a gente vai reconhecer fora a referência externa, o que a sociedade valoriza numa pessoa, o que é considerado características de respeito, aquilo que vai trazer os aplausos, né? Que o 3, na verdade, a grande busca é pela admiração das pessoas. Então, quais são as pessoas admiráveis? Quais são esses modelos? E a gente tenta se tornar essas pessoas. A minha maior dor, Mariana, foi entender, e é realmente uma coisa que me toca, até que respirar. E assim, os meus sonhos, eles não eram os meus sonhos, sabe? É muito doloroso você entender que você buscou tão ardentemente, tão arduamente concretizar coisas que você achava que você queria. Então, assim, dá aquele seu 100% para conseguir chegar em determinados lugares, conquistar as posições, os troféus, né? Os aplausos, para ter aquilo que os outros acham que você tem que ter, para viajar para os lugares que os outros acham que você tem que viajar, para usar as roupas que os outros acham que você tem que usar. De repente, você está vivendo a vida que as pessoas aplaudem e querem viver, e você está deixando de viver a sua. Então, foi muito doloroso reconhecer que eu não sonhei os meus sonhos, né? Eu me iludi, que isso é o auto-engano, né? Então, eu tava buscando realizações que nem me preenchiam, na verdade, né? Estava buscando determinados lugares, determinados status, determinados... tudo, né? Reconhecimentos que eu não precisava, né? E chegou, mas foi bom. A minha personalidade, eu acho que a personalidade, ela precisa triunfar até um certo ponto. A gente ensina isso nos cursos, né? Eu estava falando isso para os meus alunos esses dias. Para a gente começar um processo de desconstrução, assim, de uma forma mais sólida, talvez até mais que a gente consiga levar adiante, é importante ter chegado até um determinado lugar com a tua personalidade. Então, houve um momento em que eu olhei, assim, para as minhas conquistas, eu falei, deu. Eu já provei para mim e para quem eu tinha que provar que eu sou uma pessoa competente.
e eu sou dedicada, que eu vou conseguir muita coisa. Algumas eu não vou, mas muitas eu consegui já, e já tá bom. E agora tá na hora de eu buscar o que realmente me satisfaz. E daí é um trabalho de entrar em contato com isso, né? Porque a gente afasta as emoções a um ponto de você não estar confortável com elas. E é as emoções que trazem esse senso de identidade. É você estar mais em contato com o teu coração, que faz com que você sinta, porque precisa ser sentido o que você quer, o que você gosta. E eu cheguei a um ponto de não saber mais o que eu gostava. Eu cheguei a um lugar assim que eu falava, nossa, mas então o que eu gosto de fazer? Porque isso nunca foi a questão, isso nunca foi o que me moveu. Então, assim, eu sempre fiz o que precisava ser feito, sabe? Era aquela coisa, faça o que precisa ser feito para um dia você fazer o que você quiser fazer. E o que precisa ser feito era sempre mais e mais e mais, e o que eu queria ser feito, eu acho que eu nem sabia o que é isso. E no fundo, todo três quer. A hora que a gente se dá tempo para entrar em contato com isso, você quer parar. Você quer parar um pouco. Porque você é emocional, você não é instintivo, então você fica muito bem num lugar de mais contemplação. Eu lembro que um dia eu estava viajando com uma amiga, a gente trabalhava junto, e era uma viagem de trabalho, e eu estava falando de trabalho, o que a gente ia fazer, a viagem inteira, como é que ia fazer isso, e discutindo trabalho. Ela estava cansada de me ouvir falar de trabalho, né? Ela era até minha superiora na época, ela era minha diretora na Mary Kay, que ela estava viajando comigo. E uma hora ela olhou para fora do carro, da sinal do carro, eu estava dirigindo, ela falou assim, olha que árvore linda, olha aquelas flores. Aí eu olhei para ela, eu nem sabia do Enneagrama ainda naquele momento, mas aquilo me deu uma coisa, assim, eu olhei para ela assim, eu falei, você enxerga as flores, sabe? Eu olhei assim, você enxerga as flores. Eu não enxergava as flores, eu não enxergava nada, eu só enxergava aquilo que estava no final do meu túnel, e o que eu tinha que fazer para chegar lá era qualquer coisa que precisasse ser feita. E você vive muito às custas de si mesmo quando você vive uma vida assim, porque você acaba passando muito por cima de si próprio, mais do que passar por cima das outras pessoas, mas muito por cima dos seus próprios sentimentos, das suas necessidades, né, das suas vontades. Então, hoje em dia eu olho as flores. Ai, que E lindo. é magnífico. É magnífico poder pegar na minha sacada de casa e poder olhar o que existe ao meu redor, as palmeiras ao redor da minha casa, ó, outra emocional. Eu já tô aqui junto, Eu falei em que hoje era só rapport. com emoção, eu já larguei lá no... Hoje é só para quem gosta de emoção. Então eu gosto de poder apreciar as pessoas, poder silenciar, poder realmente ter um espaço assim de contemplação. Né? É muito importante isso para um 3. Isso não estava no roteiro. Sim, que coisa mais linda. É, Eu mas lembrei de um livro que eu recomendo, às vezes, quando eu tenho contato, né? Tenho algum atendimento com tipo 3 que é coisas que você só vê quando você desacelera. Porque o 3 nesse lugar que eu falo que é o oposto complementar, né, Ná? Não sei se você concorda comigo, mas assim, uma das potências do 3 é essa capacidade de foco, de uhum, determinação, de estabelecer algo e ser uhum. imparável naquilo, né? Só que a que preço, né? Porque o problema não é o que a gente faz, né? Mas de que lugar a gente faz isso? Então, Mariana, eu gosto de falar para as pessoas que quando a gente está cego pela nossa personalidade, na nossa inconsciência, no desconhecimento total do que nós realmente somos, nós conseguimos considerar os nossos maiores defeitos as nossas maiores qualidades. Porque eu acho assim, essa atitude do 3 pode ser até uma coisa muito bem vista pela sociedade, muito encorajada, né? Mas a nossa sociedade tem uns valores bem deturpados, né? Vamos falar a verdade, que nós não vivemos dentro dos melhores valores do mundo, assim. E isso de você ter esse foco tão grande, né? Esse excesso de querer fazer as coisas acontecer, isso é o que a gente chama de vaidade, né, no Enneagrama. Esse esforço, essa pressa, isso é o nosso grande problema, isso não é nossa maior qualidade, isso é desmedido. Todos no seu padrão de personalidade, nós temos características que consideramos nossas qualidades e que elas estão excessivas em nós. E elas são a causa das maiores tristezas da nossa vida. Isso é o que causa sofrimento a nós mesmos e aos outros, né?
Porque é como eu estava falando, quando você estipula que você vai chegar em determinado lugar e se esforça demais, 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 você está deixando de aprender com a vida as lições que a vida te traz. E a ideia superior do 3, né, a essência do 3, quando a gente entra mais em contato com isso, quando você se permite, você está mais se deixando tocar pelos sinais da vida. Um 3 mais desperto, ele está mais sensível àquilo que realmente consiste a ele fazer. A gente começa a ficar mais ligado ao que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso entorno, para nos mostrar, ó, esse é um bom caminho para você, aqui vale a pena você botar a tua energia, aqui vale a pena você focar né, e se dedicar. Aqui não, né? Aqui você vai estar só dando murro em ponta de faca, se você estiver insistindo por esse caminho. Só que quando a gente está na personalidade, a gente acha que sempre sabe o que a gente precisa e quer bater até conseguir. E isso não é legal, né? Isso é uma das grandes armadilhas da personalidade 3. Você querer fazer as coisas acontecer a qualquer custo, a qualquer preço, porque você acha que você precisa daquilo, que muitas vezes você nem precisa. Então, por exemplo, essa ressignificação que eu falei, esse meu momento de burnout, para mim, claro, na época foi uma situação muito difícil, muito dolorosa, mas hoje eu sou muito grata a esse momento, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria parado. Assim como vários 3 estão por aí e não vão parar. Tem muitos 3 que não vêm para o processo de Enneagrama porque eles estão em busca de sucesso e enquanto o sucesso vem, eles não vão parar e questionar se esse é o caminho ideal para eles. E olha, muitas vezes não é. A gente sabe que muitas vezes não é, porque quando o sentimento não está envolvido, quando o teu coração não está ali, aquilo não é para você, né? Quando os motivos são torpes, quando os motivos que te levam a buscar alguma coisa são conquistar reconhecimento, fama, aplausos, dinheiro, se isso for a motivação maior, você não está indo pelo caminho certo, né? Então, hoje eu tenho eu ressignifico esse momento que fez com que eu parasse, ou seja, a vida precisou me parar, né? Porque se ela não tivesse me parado, eu não iria parar, para poder olhar para tudo isso na marra, foi mesmo, né? Olha e vamos organizar isso aí. Né? Vamos organizar esse quebra-cabeça, vamos começar desde a base, o que realmente é importante, né? E vamos começar a montar tudo de novo. Vamos começar a buscar as coisas na ordem, né? Numa ordem mais saudável, numa ordem que seja, né? Que seja melhor para você e para todo mundo, né? Então, foi assim que aconteceu. Que lindo isso. E você usou muito essa palavra sobre fazer sentido, né? E a gente precisa sentir para fazer sentido, né? A própria palavra já diz. E quando a gente pensa aqui na tríade das emoções, o 3 ele é o centro, mas como todo centro, ele é o que menos parece quando você olha de fora, né? A pessoa mais emocional. É mais fácil você julgar de fora um 4 ser emocional e um 3 não ser emocional. Mas porque muitas vezes é isso, né? Tá desidentificado com essa essência mais profunda. Tá num modo de operar muito conectado com a tua personalidade. E é um processo da gente reconhecer primeiro, né? Essa persona, para depois começar um trabalho de dissociar disso, né? De não ser só isso. E eu gosto de trazer essa ideia do oposto complementar, porque para todos os padrões, a dor ela está voltada no excesso. Mas isso não quer dizer que isso é o problema, é o excesso daquilo, e não o comportamento, né? Porque aquilo que eu tenho em excesso é o que falta em outro. Então, assim, quando a gente fala de foco, de determinação, para o 3 é um problema, porque isso é demais. E aí, como você disse, eu adorei o seu exemplo. Para você dar 110% aqui, é porque tá faltando 10% em algum outro lugar, né? E outra coisa que eu achei incrível na tua página, eu gostei muito com a didática que você trouxe através de personalidades famosas, né? O discurso de pessoas que são familiares num todo. E você trouxe na tua página, né, um tipo 3 que é a Anitta, que eu também já vi algumas coisas dela, né? E a gente consegue ver esse burnout. Tem um documentário dela que fala, né? Teve uma época que quando ela parou, porque não para, viaja de domingo a domingo, ela adoece. Porque a hora que o corpo nem sabe o que fazer quando não está fazendo tudo aquilo que é o fazer do 3, né? Então, o quanto isso também é familiar, esse estresse
que não deveria Uhum. ser familiar, extremo, né, para o 3. E que nobre você trazer, né, o quanto isso que a gente socialmente pode ser visto com bons olhos, uma pessoa Uhum. bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que trabalha muito, que trabalha duro, na verdade pode ser uma grande dor, né? Todo excesso Uhum. esconde uma falta, né? Do que eu estou tentando me preencher do lado de fora, com títulos ou Isso. com status, né? E como todos os emocionais também tem uma preocupação com a autoimagem, com o que as pessoas Uhum. vão ver e pensar de mim, né? Todos eles têm isso, o 3 não foge também. Então, que bom que a gente está podendo falar bastante desse caminho, gerar essa provocação de que aquilo que você acha que está tudo bem, na verdade, não está tudo bem, né? O Mas 3 é isso mesmo, é muito emocional, né? Isso que você está falando, eu acho importante a gente falar um pouquinho desse ponto, né? Inclusive, esses dias uma pessoa estava me falando sobre os emocionais, falou assim, eu sei que ela é emocional porque tal pessoa chora muito, então eu falei, não, a gente precisa desmistificar o que é ser um emocional no Enneagrama. Ser emocional não é necessariamente ser emotivo, né? Ser emocional tem mais a ver com preocupação com imagem, com necessidade de aprovação, de validação, com você construir uma vida baseada nisso, essa necessidade do olhar do outro para você sentir que você é alguém, né? Eu só existo quando o outro me olha, quando o outro me aplaude, quando o outro me elogia, quando o outro me vê como uma pessoa especial, né? Isso tem a ver com ser uma pessoa emocional. E o 3 é, assim, uma pessoa muito, muito emocional. É importante que quem convive com o 3 saiba lidar com isso, sabe? Se puder entender isso, né? E acolher esse ser emocional conseguir criar um espaço onde o 3 possa se sentir um pouco mais vulnerável, se mostrar um pouco mais vulnerável, onde ele possa parar, onde ele não precise ser o melhor em tudo, né? Onde ele possa ser acolhido por ser só o que ele é, né? Falho e humano, né? Então, para quem convive com o 3, poder ter esse espaço de todos os emocionais, né? Esse espaço de acolhimento, para que ele possa mostrar suas emoções e, inclusive, as suas tristezas, né? Então, que é o que os emocionais fogem muito, né? Existe uma sim. dificuldade muito grande da gente lidar com a tristeza da nossa criança ferida, de não termos sido, no sentido, né, amado por sermos quem somos, né? Eu estava dando aula e explicando para as pessoas ontem, inclusive a gente estava falando sobre, retomando esse ponto, né, que as crianças emocionais, elas sentiram uma necessidade, né, de desenvolver uma personalidade diferente do que elas são, né, uma imagem diferente do que elas são, construir uma outra figura para conseguir esse amor, como se ser o que eu sou não é o suficiente, né? E cada vez mais o resgate do 3 está em entrar em contato com isso. Só que para isso a gente precisa ter esse espaço especial, esse espaço em casa, entre os amigos, criar esse lugar. O mundo ele vai estar sempre buscando. É muito fácil para o 3 se perder no mundo, né? Porque a gente é muito sugestionável. Então, você embarca, você se transforma naquilo que o mundo quer que você seja e você se perde nisso. O auto-engano tem a ver com isso. É uma coisa que você faz sem perceber, você não tem controle sobre isso. Muito mais. Existe uma crença dentro da nossa psique, né, de que é mais importante que o outro me aplauda, que o outro me aceite, do que eu seja autêntico. Então, você se desconecta da tua autenticidade, o 3 se desconecta disso e automaticamente ele se transforma naquela leitura que ele faz do que o outro gostaria que ele fosse, né? E para quem convive com o 3 também ajudá-lo a interromper esses processos, a ver que ele está entrando num processo assim. Falar, por exemplo, coisas do tipo, eu sei que você está fazendo isso porque você quer me agradar, mas talvez você queira fazer uma coisa diferente hoje. O que será que você está com vontade de fazer? O que você gosta de fazer? Né? Ao invés da gente fazer isso porque eu gosto, porque você acaba meio que fazendo as coisas para agradar as pessoas, nos relacionamentos e cada vez mais se perdendo da tua verdade, né? Da tua autenticidade. E também, para quem convive com os 3 que estão num processo assim de muito alucinados, como eles costumam ser, eu acho que vale a gente deixar um recado assim, os 3 não gostam de muitas demandas. Quando a gente está na personalidade, e a gente precisa respeitar quem está nesse momento, nesse processo,
quem não está buscando autoconhecimento e vai continuar por um tempo querendo ser esse 3, né, muito produtivo, buscador de sucesso, bem-sucedido e né? É importante não colocar muitas demandas, né? O 3 não gosta de ser demandado demais, ele não gosta de ser interrompido, tem que fazer acordos, né? Tempo de qualidade, quando que a gente vai, e quando que vamos estar junto, porque daí, se ele combinou aquele horário, ele vai ficar com você, ele vai deixar o trabalho de lado, ele vai ficar com você naquele horário, e depois ele vai voltar para suas coisas, mas o 3 não gosta de ser interrompido, porque ele odeia obstáculos na realização dos seus objetivos, né? Então, eu acho que são algumas coisas também que eu acho que é legal a gente trazer, porque talvez muitas pessoas aqui conheçam 3, pessoas de 3 convivam com essas pessoas, né? E uma das razões da gente estudar Eneagrama é para conviver melhor com as pessoas, sendo elas do jeito que elas são, né? Sendo elas como elas. Ninguém quer mudar ninguém aqui, o autoconhecimento é para cada um buscar o seu. Exato, nossa, que lindo, porque isso é uma coisa que eu tentei divulgar bastante, sabe, Ná? Algumas pessoas que passam comigo nos meus atendimentos e já conhecem o teu padrão. E quando que é a live do 3, por exemplo? Assiste todas, porque primeiro que a gente tem um pouquinho de tudo, e segundo porque você vai ouvir, vai reconhecer a tua volta. No ambiente de trabalho, na tua vizinhança, na tua família, um filho, um marido, um irmão. E o quanto a gente pode ser mais humano, conhecendo que por trás daquele comportamento que às vezes é desafiador para mim, tem uma dor. Tem alguém que está ali muito mais assim, de um modo operante, sem se perceber que está ali. E o quanto a gente pode usar isso a nosso favor para as nossas relações, né? E respeitando, como você bem disse. E eu sempre falo isso assim, como é conviver com uma pessoa dentro desse padrão, que a gente não vá levar essa pessoa para um lugar de uma dor ainda maior. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa, né? Porque no ambiente familiar, por exemplo, no ambiente corporativo é diferente, porque a gente está muito ainda voltado, né, para assim, para produzir, para fazer, mas nesse ambiente Todo mundo familiar. adora o 3, né? No ambiente corporativo, eles são super bem-vindos. Sabe que nós fazemos, eu e o meu sócio, entrevistas para processos seletivos, para algumas empresas que já conhecem o Eneagrama, os gestores já entendem do Eneagrama, então tem umas empresas que já estão dentro dessa cultura, elas montam as suas equipes baseadas nessa cultura. E assim, todo mundo fica muito feliz quando aparece um 3, sabe? Os 3. Mas Existe uma busca pelos perfis 3, né, dentro das empresas, porque é aquela pessoa que vai dar de tudo, né, para conseguir o que se espera dela, né? Então, eu falo, né, as pessoas não falam mal do 3, o 3, aquele que tá sempre mudando, é o camaleão, aqui é alguma coisa, aqui é outra coisa, mas na tua empresa você quer, né? exatamente. Na tua empresa trabalhando do seu lado, você sabe que essa pessoa vai fazer as coisas andarem, né? Que ela vai fazer o que precisar fazer para as coisas funcionarem, ou seja, né? Então, é conveniente também, né? É conveniente, isso aí. Eu falo que o 3, se ele falar que ele vai subir uma parede de lado, é só uma questão de tempo, né? Porque ele tem um foco, né? Um poder, assim, de determinação, mas voltando... ele vai tentar, né? Os nomes dos perfis, o bem-sucedido, por exemplo, né? Não é por acaso. O 3 não é o bem-sucedido porque ele está tentando. O 3, ele busca sucesso e ele consegue, ele é bem-sucedido. Ele é a criança que na escola já foi bem-sucedida. Desde a escola já era um bom aluno, que acabava as suas coisas e ia ajudar os outros, né? O queridinho da professora. Então, porque era estudioso, era dedicado, era bem comportado, né? Era bonzinho, era educado, era gentil. Então, assim, sempre... né, o 3 sempre vai ser, ele sempre foi bem sucedido porque ele sempre buscou isso de uma forma que assim, é quase que impossível para a personalidade viver sem um bom tanto disso. Assim como é o poder para o 8, né, que é poderoso sim, porque ele tem essa liderança nata, assim como o 2 é querido e ninguém vai tirar isso dele, né, ele é e sempre foi querido, então é fácil para ele isso. Então realmente, se o 3, só que o que é doloroso é essa questão de você depender muito da referência externa, né? Se você falou da dor dos emocionais. Então, a gente lembrar que existe uma dor por trás dos padrões das pessoas é muito importante.
Porque olha o quanto é doloroso você não se bastar. Você tem, todos os emocionais têm essa ferida aberta de que eu só tenho valor, a minha autoestima ela só existe se o outro também me aprovar, se o outro gostar de mim, se o outro não me abandonar, se o outro me elogiar. Então é muito doloroso você viver nessa dependência do olhar alheio. Então, e isso acontece com todos os emocionais. E é uma dor. Então, enquanto a gente não olhar para uma pessoa que sofre, a gente vai ficar julgando, a gente vai julgar os comportamentos, a gente vai julgar a maneira dela, né, dela viver a vida dela, construir, buscar suas coisas. Então, esse olhar mais de compaixão, a gente nutre isso, cultiva isso dentro do Enneagrama. Sim, lindo. E também pegando aquele gancho que você estava trazendo do convívio, né, das pessoas que convivem, a gente acabou indo um pouco para o ambiente corporativo, mas eu acho que no ambiente familiar, entre amigos, né, existe uma tendência de enaltecer aquilo que o três já tem de bom, né? E às vezes Claro. o quanto a gente pode ser acolhedor ou abrir uma pequena brecha para o três não ter que estar sempre nesse lugar de ter que estar sendo bom, né? Vamos arriscar fazer alguma coisa? Isso é às vezes desafiador para o três, né? Mas se ele estiver num ambiente seguro, de poder errar, de não ser tão bom assim, pode ser que ele vá se abrindo a sair um pouco dessa autocobrança de estar sempre tendo que ser bom em alguma coisa, porque é muito cansativo isso para o 3 também, né? Não é só atingir o sucesso, mas é se manter lá. É como se isso fosse um Claro. retrocesso se eu não estou no primeiro lugar, no pódio, nesse sentido. Então, criar ambientes seguros para que ele possa não ser sempre o primeiro, né? Ou ter que performar num hobby, num lazer, né? Senão não é. Você veja, Mariana, a armadilha que é a nossa personalidade, né? Eu estava vendo nos vídeos do Pelé, você falou da Anitta, mas eu vou falar, para quem quiser acompanhar a série que eu fiz sobre o Pelé, é visível. A pessoa conquista o amor dos outros, né, pelo que ela faz. Aí chega um momento que você pensa, tá, mas e se eu não conseguir mais fazer isso, será que a pessoa ainda vai gostar de mim? E o Pelé entrou nessa crise existencial em alguns momentos. E tem um vídeo que ele fala, as pessoas só querem saber do Pelé, mas as pessoas não querem saber do Edson Arantes do Nascimento, que é a pessoa que sente, que é a pessoa, que é o ser humano por trás do Pelé. As pessoas não querem saber dele, mas então a gente acaba construindo isso. Quando a gente trabalha para criar essa imagem de valor, as pessoas compram a imagem de valor. E aí você tem que continuar para manter aquela imagem convincente, né? E você cai num problema, porque na verdade você vendeu uma coisa que não é verdadeira. Então, é muito legal as pessoas do perfil 3 entenderem isso também, porque o trabalho interior para o 3 tem muito a ver com isso que você falou, de renunciar a algumas coisas que o mundo aplaude, renunciar a alguns lugares, de receber alguns olhares tortos das pessoas, que vão dizer, mas eu gostava mais quando você era aquela pessoa que fazia acontecer, e era poderosa, e era não sei o quê, e desfilava de carro isso, e viajava para não sei aonde, e estava sempre toda linda, toda bem arrumada, investindo um monte na aparência e tal. Era essa pessoa que eu gostava. Tá, mas assim, tudo bem ser essa pessoa que você gostava, mas essa pessoa não é o que eu quero ser. Então, fica com essa imagem, tá? Fica com essa versão, então, que agora aqui tem outra. Fica com essa, porque eu estou buscando quem queira essa que eu tenho para dar, né? Essa pessoa que é uma pessoa com limites, é uma pessoa que sente, que não quer mais dar 150% dela, botar 150% dela em lugar nenhum, porque eu sei o custo que é você se manter nos primeiros lugares, né? Então, você, claro, fazer as coisas bem feito, mas continuar vivendo a vida e ser uma pessoa normal e ser você mesmo. Hoje em dia eu faço yoga, estou fazendo uma formação de yoga, eu saio passear, eu tenho uma vida super simples, eu recebo pessoas aqui no meu apartamento pelo Airbnb, eu me permito conversar com as pessoas no meio da manhã, sabe? Parar o meu dia, às vezes, às 10 horas da manhã, para ficar conversando com um hóspede que está aqui, que veio de outro lugar. Então, assim, como eu te falei, olhar... Eu tenho plantas, eu me dei o direito, ainda não me dei o direito de ter um animal de estimação, eu estou trabalhando nisso. Mas eu já me dei o direito de ter plantas, então eu tiro tempo para molhar as minhas plantas, e respiro, e não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Eu não preciso estar o tempo inteiro fazendo tudo, me preparando para buscar se
ser a melhor, né, e me atingir determinadas projeções que a sociedade tem para mim, ou para quem queira correr atrás dessas coisas, né? Então, assim, você não precisa ser a melhor em nada. Então, é tão libertador você se dá o direito de eu não quero ser melhor em coisa nenhuma, sabe? Eu só vou fazer o melhor que eu puder com o que eu sei, com o que eu tenho, mas eu não tenho que ficar provando mais o meu valor para ninguém ou tentando atingir determinados patamares, porque isso não é necessário, né? Isso não me preenche. Então, é realmente uma mudança de vida, é uma mudança. E para muitos três não vão querer optar por isso, pelo menos talvez no início da sua vida, como eu falei, talvez num determinado momento, né? Porque a gente é muito estimulado a obter o sucesso, né? Então Socialmente, né? É um é ir na cenário muito. contramão. É um pouco ir na contramão, mas é tão bom. Eu costumo dizer, que assim, na psicanálise a gente traz muito esse nossa, é nossa construção psíquica, né? Uhum, Narcísica de pequeno, né? E a gente passa uma vida, às vezes, buscando ser especial. Você trouxe essa palavra também, né? E uhum, cada qual, diante da sua dor, vai buscar ser especial de algum jeito, em alguma área da vida. E isso gera tanto sacrifício, isso gera tanto desgaste para você sustentar algo que não é a tua natureza verdadeira. E quão libertador é fazer o caminho inverso e ser só comum, e poder ser que imperfeito, bom. e poder errar, e poder, né, lidar com os seus Exato. fracassos, com aquilo que você não faz bem, com aquilo que você não, né, não consegue administrar tão bem, e ser Uhum, comum, né? Eu acho que no uhum, fundo a gente quer ir para um lugar de que a gente não precise ir para nenhum excesso, né? Que a gente vá uhum, conseguindo administrar com consciência de como a gente funciona, como você bem falou. Cada qual tem algumas características que ninguém vai tirar, né? Mas o quanto a gente pode lidar com isso internamente de um outro lugar, né? Eu achei muito bonito uhum, também você trazer isso do 3 de quando ele está muito identificado na personalidade. Então, administra o tempo com ele, ele não gosta de ser interrompido. Então, vamos uhum. ter o tempo da família, o tempo com o filho, o tempo. Porque é um caminho de você respeitar essa estrutura e ir criando essas brechas, esses convites, que pode ser a oportunidade dele se abrindo para outras coisas, que não seja só produtividade, né? Então, eu acho isso Uhum. muito rico. Porque a estrutura é essa. Ganhar consciência é só a forma da gente começar a lidar um pouco melhor de um novo lugar, né, interno Sim. para com isso. Não deixa... Falo que o trabalho de autoconhecimento não é para a gente ser melhor do que alguém ou melhorar alguém, mas para a gente simplesmente viver um pouco melhor do lado de dentro, né? Uhum. Reconhecendo como a gente é, as ciladas que a gente cai, e isso fazendo também no externo, no sentido de respeitar que o outro é diferente, que o que dói para mim não é o que dói para o outro, que o que eu valorizo e aprecio não é o que o outro valoriza e aprecia. Mas se a gente conseguir para esse lugar humano de ser comum, eu também vou respeitar o comum no outro, né? E o que é Uhum. diferente. E a partir disso, as relações podem gerar mais equilíbrio, a gente vai diminuindo um pouco os desgastes, os conflitos. Então, Exatamente. Até relacionamentos que para muitos três também ficam em segundo plano, eu voltei a cultivar, né? Hoje em dia eu tenho namorado, fiquei muito tempo sem ter, né? Tenho um namorado, gosto muito de ter essa pessoa na minha vida, que é o Paulo, né? E passo, né, tempos de mais qualidade também com meu filho, apesar dele já estar bem grandinho, né? Já está fazendo faculdade. Então, assim, é uma mudança de 180 graus, 360 não, de 180 graus, você rever o que vale a pena, né? E não deixar as coisas boas da personalidade de lado. Tá? Eu estava falando ontem na aula também para as pessoas, assim, ninguém precisa deixar nada que tem de bom de lado, né? Tudo que a gente faz bem, a gente vai continuar fazendo bem, são recursos. Enquanto nós estivermos usando os nossos recursos, essas coisas como recursos, está ótimo. O problema é quando essas coisas nos usam, né? Ao invés de você exatamente. estar ao invés de você estar usando, isso está usando você. Não, quem manda em quem aqui? Vamos entender, né, quem que está mandando em quem. Você recuperar um pouco, isso é o que o autoconhecimento nos traz. Recuperar um pouco a direção da nossa própria vida. Não deixar a coisa, né, ao léu, no automático, que sempre vai levar a gente para um lugar prejudicial. Mais frustração, né? Das nossas idealizações, das nossas expectativas sobre a gente, sobre os outros, né? Eu queria pegar aqui que a Mi fez um comentário, que também aqui foi minha convidada e nos apresentou, que ela falou aqui, ó, isso sim o emocional,
que é a hora que você estava trazendo um pouco da tua história. E a Dani também, Aham. que foi uma outra convidada minha, falou: é lindo ver a evolução do tipo 3, parabéns. E realmente isso é Uhum. muito legal, porque é outra potência do 3, né? O 3, como ele tem esse lado que a gente estava trazendo, né? Que pode ser o sombrio do foco, mas o quanto também, quando ele mede nesse lugar, ele também inspira, né? Porque Uhum. ele não vai ver esses obstáculos, ele vai olhar para isso e vai se propor. Tem que olhar para a Uhum. sombra, vamos olhar para a sombra. Todo mundo tem o seu Uhum. tempo, a tua resistência, mas quando a gente vai para isso, a gente acaba encontrando a nossa verdade, né? E isso é Uhum. muito inspirador, né? Quando a gente olha e a gente conecta com a verdade do outro, né? Na Uhum. constelação familiar, a gente usa muito uma expressão que é eu vejo você, que é quando a gente Aham. olha e consegue se conectar com esse eu mais Uhum. profundo, além daquilo que a gente vê, né? Estou trabalhando nisso de olhar mais e ver mais o outro, sempre é um trabalho, sabe? Assim, você tá mais, até porque eu tenho instinto social reprimido, então essas coisas, né? É muito, é sempre esse trabalho de, né, de você se conectar mais verdadeiramente com as pessoas, não se afastar das emoções, das suas e das outras pessoas, mas é um trabalho muito gratificante. Eu Sim, sou muito feliz, muito abençoada por ter o Enneagrama em minha vida, sim, e eu falo que é um demais, assim. começo, mas não um fim, né? A gente Uhum. começa, É, né, pela uhum. gente. Naturalmente a gente acaba transbordando, estendendo tudo isso. E não Sem quero me dúvida. estender muito mais aqui, que eu sei que você também tem seus Tem, compromissos. tem aula daqui a pouquinho. Exato. Então eu quero aproveitar aqui para te agradecer mais uma vez pela oportunidade de te conhecer aqui, né? Uhum. Além do teu perfil que eu achei incrível, pelo teu tempo, né? A tua disponibilidade de vir trazer um pouco da tua experiência pessoal, um pouco do teu saber em relação ao Enneagrama aqui, uma pinceladinha do ponto 3. E se você quiser deixar, né? Quero já, na verdade, deixar o convite para quem veio através da minha página, conheçam a página da Ná. Ela tem uma forma muito Uhum. didática, ilustrativa para falar do Uhum. Enneagrama, muito rica, gostei muito mesmo. E também para quem se interessar, né? Acho que tirar alguma dúvida assistindo esse conteúdo. Uhum. Acredito que você também se coloque nesse lugar, né? De Sim, esclarecer. totalmente. Adoro, adoro. Podem falar comigo no privado. Tenho um canal no YouTube também, que é Ah, onde eu compartilho esses legal. mesmos vídeos que eu coloco no Instagram, né? E que é um projeto novo aí, mas eu gosto de fazer essa pesquisa, né? De descobrir o perfil das pessoas através de uma vasta pesquisa aí dos depoimentos, das entrevistas, né? E estou, sim, à disposição, né? Estou à disposição para quem quiser saber mais sobre o Enneagrama, para quem quiser saber sobre como é que a gente atua dentro do Enneagrama, as possibilidades, né? Através desse sistema tão lindo, tão sagrado. E que bom, muito bom mesmo estar aqui, muito bom te conhecer também. Espero que a gente possa estar junto mais vezes. Com o maior prazer, Ná. Então, espero que você tenha uma boa noite. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente ao longo dessa live. Espero não ter perdido nenhuma mensagem aqui. Obrigada pela presença de vocês e uma boa noite para todo mundo. Então, a live vai ficar salva no meu perfil. Vou deixar também você como colaboradora. Se você quiser compartilhar, ter acesso a essa informação também. Vou Tá compartilhar bom? sim. Obrigada, Um gente. Boa abraço. noite, Tchau, viu? tchau. Beijo. Tchau, Beijo tchau. até.